taurinos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês, sejam sempre todos muito bem-vindos a essa mesa. Respirem fundo, se acalmem, se tranquilizem, se conectem à sua real essência neste momento, para que vocês possam receber as informações que aqui chegarem para você com mais altivez, com mais virtudes. E vamos trabalhar hoje com oráculos, tarô e baralho cigano, taurinos. Qual mensagem para touro? Touro. Não perca a oportunidade. O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Touro. O espírito volpino confia nos seus talentos em tempos de mudança. Essa carta, ela veio para peixes. Exatamente. Touro, vocês estão num ciclo e momentos de muitas mudanças, de muitas transições e que vão exigir de você postura, posicionamento, né? Saber tomar as atitudes coerentes, principalmente com os seus talentos, com o seu dom. O seu dom pode ser uma pessoa muito mais volátil, o dom de ser uma pessoa muito conectada. A carta do espírito volpino, ela traz essa altivez, esse movimento, essa esperteza, essa intuição muito mais aflorada. Então, utilize desses seus talentos, desses seus dons, dessa sua sensibilidade para tomar algumas posturas. Existe alguma ação, algum movimento, uma oportunidade, na verdade, que está na sua energia que vai depender, digamos, de saber aproveitar essa oportunidade que vai ter, tá bom? Mas isso demanda muito da sua intuição, da sua astúcia, do seu movimento, ok? Da sua leveza principalmente. E que está muito pautado, Touro, também com as mudanças, tá? É preciso acompanhar as mudanças, é preciso estar atentos aos movimentos. O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Entende? Então, isso fala muito sobre fluidez, de deixar as questões fluírem, de deixar as coisas acontecerem como ela tem que acontecer, certo? Mas, claro, muito contribuindo, evidentemente, com a sua própria postura também. Taurinos, vamos aqui com o tarô. O que vem, o que eles precisam saber. O que Touro precisa saber? Nove de paus. Aqui eu sinto vocês preparados, Taurino. Tem a energia da resistência. Então, eu sinto vocês preparados e colocando limites, barreiras em situações que fogem um pouco do limite, digamos assim. Então, é como se você também estivesse aprendendo, entendendo como dominar a sua própria força, tá? Você tá começando a entender qual é a sua força, qual é a sua potência, qual é a sua energia. E se essa energia, por algum quesito, vem do externo e possa representar um perigo, é como se você começasse aqui, não, você já começou. Então, aqui eu sinto uma coisa assim, você fez, mas agora você entende os limites. Então, você sabe exatamente como colocar limites em situações que possam ser perigosas, né, a você. Para outros também, vamos lá, mais uma. Exatamente. Para outros taurinos, aqui é como se colocassem obstáculos, dificuldades, para conter a sua força, conter a sua energia, mas aqui você faz o quê?
Vai lá, o cidadão coloca dificuldades, você vai lá, com toda a paciência do universo, retira uma por uma e joga fora. 10 de paus, você finaliza. Entende? Então, isso aqui fala sobre muito você estar conectado à sua própria essência, você entender exatamente o que foi dito aqui, olha. O rio nunca passa 2 vezes no mesmo lugar, porque ele precisa fluir e você entendeu a fluidez. Enquanto uma situação entende que tem que ser barreira, você entende que tem que ser fluidez. Simples assim, touro. É não prolongar, tá vendo? 9 já vai pro 10. Poderia aqui 9 de paus e vir 40 cartas aqui, por último o 10. Não, você já, olha, encerro. Não dou continuidade, não dou palco, não aplaudo, simplesmente não prospera, eu encerro. Tudo aquilo que gera o estresse, tudo aquilo que gera dificuldades, tudo aquilo que ocasiona excessos, muitas vezes sem necessidade, você coloca os limites para que esse rio, para que essas situações fluam, possam fluir. Touro. Pagem de ouro, se abrindo com mais estabilidade, as novidades e as novas ações. 4 de paus, veio mais uma carta aqui, a sacerdotisa. Aqui eu vejo o taurino se abrindo a uma nova oportunidade de trabalho, touro. Pode ser a um novo compromisso, também algo que você vai se comprometer, que não se... Tá muito forte o trabalho, ouros, paus, trabalho, tá? Mais empenho, dedicação, solidez, e você se empenhando muito a isso. Olha, sacerdotisa com sol, intuição a fundo, tá? Muita sensibilidade ao conhecimento, acessando coisas realmente que levam à concretização e à materialização, porque aqui existe a sacerdotisa, existe fundamento, né? Não é aquela coisa superficial. Então, vou dar um exemplo. De repente, você pega... Nossa, como é que eu posso colocar isso? Vocês recebem algum tipo... Vocês hoje, né, tem vários aplicativos por aí, touro, onde você acessa muitas informações. Só que a grande maioria delas é tudo muito superficial. Não existe um aprofundamento. E para você se aprofundar, você precisa estudar, você precisa praticar, seja o que for, desde uma receita de bolo, ok? Desde fazer outras e tantas questões. Então, aqui existe alguém que se aprofunda nas questões, tem fundamento, tem profundidade, tem conhecimento, tá? E sabe materializar, sabe externalizar. Tudo aquilo que não é tão visível, quando você traz à tona, isso se torna de uma forma muito expansiva, o sol. Então, é taurino sabendo tirar das sombras e trazer a luz. Então, tudo aquilo, por exemplo, você pode ser um terapeuta, taurinos. Então, um médico. Então, aquilo tudo que está muito obscuro, você tem essa habilidade, certo? De trazer a luz às situações. Exatamente aqui como espírito vulpino, confie nos seus talentos em tempo de mudança. Você tem habilidades de tirar das sombras e trazer a luz, tá? É isso, touro. O que temos com o tarô, certo? Vocês sabendo impor limites, touro, nas situações, nas pessoas. Vamos para o baralho cigano. Tá gostando já, touro? Deixa seu like, comenta, hype esse vídeo. Vamos lá, o que vem para os taurinos? Pássaros, peixes, a chave. Respostas do seu empenho, taurino, tudo aquilo que você se empenhou, que você colocou dedicação, a que você soube aguardar, né? Então, existe o tempo do plantio e o tempo da colheita, mas também o tempo do plantio, da rega e da colheita. Você soube fazer esse desenvolvimento. Houve paciência, houve entrega, rei de ouros na mesa, a sua energia. Você soube aguardar o tempo com muita produtividade,
fazer o tempo render. Então, enquanto você não conseguia colher, você está se empenhando, tá? E aqui vem uma resolução, vem um resultado muito abundante. Trabalho passando por melhorias. Você, taurino, que está em busca de uma oportunidade profissional, abrirá alguma oportunidade, desde que você se empenhe a ela, ok? Aqui fala de mais dedicação. Fala de uma nova jornada, uma nova janela de oportunidade de trabalho, que vai exigir de vocês mais, não é só empenho físico, mas um conhecimento a mais, tá? Essa oportunidade que vem, ela vai falar de exigir de você um conhecimento a mais. Aqui eu sinto vocês protegidos, amparados. Sinto vocês sendo muito bem direcionados, taurinos, também a superar algum tipo de dificuldade, tá? Dificuldade essa que eu não vejo grande dificuldade neste momento. Já pode ter sido grande, mas ela está essa dificuldade, ela está se tornando cada vez menor. Uma pessoa, ela tinha uma tendência a terceirizar a você, taurino, a resoluções dos problemas dele ou dela. Você aqui vai falar, olha, essa porta, ela não está mais aberta, tá? Então, aqui eu vejo que você paralisa tudo aquilo que tenta se acomodar na sua energia, tá? Tudo ou todos que tentam se acomodar. Você realmente está colocando limites. Olha, essa parcela é sua, essa parcela é minha. Porque aqui eu vejo que alguém sempre se beneficiou disso. E agora cada um que arque, né, com a sua bagagem. Essa é a energia do momento. Aqui eu sinto vocês mais astutos, percebendo, talvez vocês estavam um longo período observando ou aguardando as coisas se desenvolverem. Aqui eu vejo vocês mais ativos, porque a energia deste momento em diante vai exigir que vocês estejam mais ativos ou participativos. É como se você conseguisse equilibrar o momento de estar ativo e participativo e o momento de aguardar o desenvolvimento das questões, tá? No seu trabalho também você vai estar muito mais ativo, muito mais atento aos detalhes. Aquilo que a maioria das pessoas deixam passar despercebido, você vai captar. Também você vai estar lidando com pessoas, taurinos, muito dispersas ou muito preocupadas. Sabe aquela famosa pessoa, ela tá fora do próprio eixo, do próprio centramento. E identifique em você uma pessoa muito centrada, muito segura, tá? Então essas oportunidades serão muito válidas a você. E aqui não tem a questão de fingir ser estável, tá, touro? Aqui simplesmente tá? Porque a árvore, ela fala da construção, alguém que já edificou um padrão, alguém que entendeu com as experiências. Então não tem como fingir ser, tá? Aqui é uma pessoa que ela existe, ela é assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque alguém pode, vou tentar ser essa pessoa estável, segura. Não, não tem como tentar. Aqui realmente, entendeu? Porque essa a árvore, pessoal, ela vem em seguida das nuvens. Então, se a pessoa tá fingindo, ela vai cair em contradição, tá? Um vento não derruba uma árvore. Não mesmo. Flores, casa e o sol, um recebimento aqui, um presente, pode bater na porta da sua casa. Isso pode vir como uma oportunidade segura, pode vir como uma demonstração, um afeto.
Aqui fala de caminhos abertos para você que soube ser estável. Você vai estar seguindo mais as suas intuições, taurinos. A sua intuição ela está muito clara, muito segura. Sabe aquela coisa assim, você pode escrever o que eu estou dizendo? É isso. Aqui você recebe uma oportunidade, tá? É como se assim, né, pagassem pra ver. Rainha de Espadas. Pagaram pra ver alguma coisa que você disse. Isso vai se concretizar. Olha, alguém tenta propor uma parceria pra você ilusória, taurino, ou fantasiosa, uma parceria, se aliar a você de uma forma a se beneficiar. Porque você já pode ter deixado. Olha lá, aqui é uma coisa, pronto, tá? Encerrou essa parte. Agora, uma outra energia. Você deixou ou está deixando uma situação para trás, tá? Você tá dando as costas. Porque você entende que isso não prospera, você não vê resultados, entende? E essa pessoa, se for uma pessoa, provavelmente sim, porque é o cigano, tá? Vai querer retomar isso com você, tá? Então, as de paus, houve uma oportunidade ali, mas provavelmente foi uma oportunidade muito pautada num calor do momento, e a coisa não acontece, touro das costas, fala, tô saindo, não tá dando certo esse trabalho, não tá dando certo essa parceria, seja lá o que for, e essa pessoa, no momento que você tá indo embora, essa pessoa tenta aqui retomar isso com você, tá? Vai tentar resgatar essa parceria com você. Touro, tem energias aqui tentando aprisionar a sua mente. 9 de espadas e o 10 de paus. 9, 10. E a energia da cigana, as de espadas. Aqui você corta, tá? Você tem a inteligência, vou colocar assim, tá? Você tem a dinâmica mental diferente das pessoas cujo qual você está lidando, tá bom? Isso o torna uma pessoa imparcial das pessoas ou que não vai vivenciar as coisas da matéria, não é isso. Mas você tem uma inteligência, um aspecto mental diferente. E isso, essa energia que se manifesta aqui, touro, ela não se mensura, por exemplo, não é só uma questão de estudo, uma questão literária, não é somente sobre isso, porque eu tô falando de corpo mental, entende? É mais elevado. Então, você lida com pessoas que ainda estão no padrão muito baixo, tá? No sentido que 9 de espadas, 10 de paus, são pessoas que degladeiam, são pessoas que vivem ainda numa consciência de, sei lá, primeira dimensão. Então, era das cavernas, que você tem que dar paulada na cabeça do outro para impor respeito, é isso, que você tá lidando com pessoas mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, falar, né? Acho que assim fica claro, tá? Então, são pessoas que não entendem, são pessoas muito primitivas ainda, muito animalescas, com ações e condutas muito animalescas. É tudo à base do pressionar pra coisa acontecer, e não é assim. Será que as pessoas não observam o mundo como está? Nós falamos, foi dito isso na leitura de Peixes, exatamente, tá? O mundo está em pleno processo de mudança. As energias estão em processo de mudança. E por que o ser humano também não iria passar por um processo de mudança? Então, pessoas que não aceitam as mudanças, elas ficam nessa estagnação.
9 de espada, muita perturbação, pessoas perturbadas, mentalmente desconexas, não entende nada com nada. Você vai conversar com as pessoas, elas estão falando de assuntos completamente limitados. Acredita que a própria verdade é única e absoluta e quer impor isso a ferro e fogo e a força, a carta do urso, 10 de paus. Não assumem responsabilidades. Isso não quer dizer que a pessoa deixe de trabalhar, mas assume a real responsabilidade dos próprios comportamentos. Não assumem. Então elas fazem o quê? Terceirizam isso para alguém, que é o que pode estar tentando acontecer com você. Entende? E você vem com as de espadas, então você é a mente aberta, as informações, a revolução, é o corte. As espadas representam a verdade, representa o corpo mental, o corpo mais elevado da situação. É a mente mais elevada da situação, é a mente que vê as coisas de uma forma, de um ângulo muito mais amplo. Entende? Então aí essas pessoas tentam aqui te pressionar no mundinho delas. Olha que interessante. Na cigana, o barco tá indo embora. Porque quando você tem a mente mais expansiva, você entende que você é o próprio veículo da sua vida. E você não terceiriza isso a outras pessoas, que é o que esse grupinho faz. Utilizam de outras situações para se sobressair. Então é quase assim, a pessoa ela quase sobe nas suas costas e te faz de veículo. É quase isso, se você deixar. Entende? É a primeira dimensão que eu disse, Era das Cavernas. E aqui essa carta do barco com 10 de espadas vem exatamente embaixo das espadas. Então, o seu posicionamento, ele encerra com um grupo. Tá indo embora. Tá? É isso que eu vejo. O que foi dito aqui já explica exatamente o que tá aqui, tá bom? Touro, tem uma proposta de viagem pra vocês. Mas aqui eu sinto muita dúvida se vai ou se não vai. Eu vejo vocês nesse impasse. Para alguns é como se você tivesse que ir, e para outros fica essa dúvida. Você que fica na dúvida e tem a opção de sim ou não, faça aquilo que é mais prudente, tá? Touro numa fase de encerrar questões, né? Como se você precisasse transformar alguns cenários, transformar algumas ações, anular questões, condutas. E isso pode exigir de você muito empenho, tá? Muito empenho. E para alguns taurinos isso pode ser um pouco pesado. Mas vai depender muito da conduta que você tomar, que você assumir. Então, se você... vamos lá. Aqui é uma questão realmente, tanto é que as espadas vêm aqui em cima, né? É uma questão de consciência. Tem pessoas que veem os obstáculos como um grande, né? Uma coisa difícil, tal. E até tem a questão da negação. E outros veem os obstáculos como uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de se edificar mediante o desafio. E aqui eu tô vendo duas pessoas nesse escopo, tá? Então, tendo que encerrar uma situação complicada, eu tendo que lidar com situações complicadas que serão expostas, mas tem um grupo que vai realmente ficar com essa cruz, com um grande peso, e o outro não, tá?
Aqui é muito provável, fique com a cruz, quem realmente não teve uma boa conduta, tá? Porque a cruz é uma carta muito espiritual, então a consciência de alguém, que é o que foi dito, né? A mente de alguém vai conduzir essa situação. Então tem um grupo mais tranquilo, que sabe lidar, e outros não. Ter alguém passando por cobranças espirituais, tá? Por quê? Mexeu com coisas que não devia. Acessou coisas que não deveria, se comunicou com energias que não deveria. E isso tem consequências. Grandes consequências. Você vai saber sobre alguém preso dentro de um cenário que não tem como sair. Uma dificuldade, pode ser alguma questão de saúde, problema de saúde. A pessoa não consegue sair dessa situação, tá? Vocês estão se afastando de tudo aquilo que tem uma energia de cobiça, tá? Então, pessoas que não conseguem algo de você são pessoas que tentam atacar. Então, isso é uma inveja, por exemplo. Touro, uma pessoa muito bonita, muito bonito, né? Então, você é aquela pessoa mais centrada, mais equilibrada, não se vislumbra com as coisas. Então, você chega num ambiente com pessoas ratos, né, desequilibradas, as pessoas tendem a te atacar, porque você é uma pessoa equilibrada na sua, né? E aqui vejo vocês se afastando, então vocês optam aqui pela paz, né? Porque ter razão, sabe aquela coisa assim? É isso. Aqui eu vejo taurinos recomeçando a vida. Pode ser um novo local, inclusive. Isso pode, nós temos a Rainha de Ouros, um novo trabalho, pode ser. Não vou sair do trabalho. Aqui tem alguma dinâmica diferente que vai alterar a rotina dentro do seu ambiente de trabalho. No primeiro momento pode ser desconfortável para você, tá? Você fala, poxa, não fui valorizado nessa situação, não fui muito bem, sei lá, não gerou bons resultados. Mas traz novidades para você, que agora você não tá percebendo, tá bom? E para outros, realmente é uma mudança aí significativa, uma nova ação, um novo trabalho, um novo lugar. Alguém quer realmente sair aqui de um local, tá? Ou até mesmo se afastar de alguém, você conseguir. Uma mensagem final para... alguém vai ter que recomeçar, tá? Alguém vai ser comunicado que vai ter que recomeçar. Qual a mensagem final para Touro? Revelação. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Cara, que mensagem, Touro. Olha isso, revelação, reconhecer que está errado, hein? É sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Caramba, isso é evolução, hein? Isso é redenção. Redenção. Reconhecer certas questões, elas nos colocam adiante. Taurinos, que Deus os abençoe, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos, que vocês possam ser sempre muito felizes. Tchau, tchau.